você observa é uma imagem de satélite do belo arquipélago pernambucano, cuja principal ilha é Fernando de Noronha. Conhecida a escala da imagem, como poderíamos obter a extensão da ilha? Área. Número real positivo associado à extensão da superfície expressa a relação entre esta e a superfície de um quadrado de lado unitário tomado como padrão. Vejamos o cálculo da área das principais figuras planas. Acompanhe com muita atenção. Retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes a altura e expressa quantos quadrados de lado unitário temos em sua extensão. Quadrado. Como todo quadrado é um retângulo de lados iguais, sua área, a base vezes a altura, fica lado vezes lado, lado ao quadrado. Paralelogramo. Com um corte no paralelogramo, é possível construir um retângulo de mesma base e mesma altura que do paralelogramo. Assim, a área do paralelogramo é igual à do retângulo, base vezes altura. Ao traçar uma diagonal do paralelogramo, obtemos dois triângulos congruentes. Como são equivalentes, isto é, possuem a mesma área, a área de cada um é a metade da área do paralelogramo. Assim, a área do triângulo, importante figura geométrica, é igual a base vezes a altura sobre 2. Ele é um triângulo especial e tem uma fórmula especialmente desenvolvida para ele. O triângulo equilátero tem área dada por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pode-se ainda também calcular a área pelo produto do semiperímetro P, metade da soma dos lados, metade do perímetro, pelo raio R da circunferência inscrita. Pode-se ainda obter a área pela fórmula de Heron de Alexandria, em que P é o semiperímetro e A, B e C as medidas dos lados do triângulo. Ao traçarmos uma diagonal do trapézio, obtemos dois triângulos. Um cuja base é a base menor e a altura H, e outro cuja base é a base maior e a altura H. Da soma dessas áreas, temos que a área do trapézio é igual à base menor mais a base maior vezes a altura sobre 2. Me acompanhe em dois exercícios de aplicação. Observe na tela. Dois irmãos herdaram um terreno com a seguinte forma e medidas. Para dividir o terreno em duas partes de mesma área, eles usaram uma reta perpendicular a AB. Para que a divisão tenha sido feita corretamente, qual a distância dessa reta ao ponto A? Como você pode perceber, o terreno tem a forma de um trapézio. Portanto, a área total vai ser calculada como base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Como D é igual a AB, a base menor mede 60 metros. Já a base maior, AB mais BC, 76 metros. A altura, a distância entre as bases, vale 20. E a área total resulta 1.360 metros quadrados. A divisão vai formar à esquerda da tua figura uma área que estamos chamando de área 1. A um dos irmãos caberá essa parte do terreno. Só que essa parte é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. A área 1, metade da área total, 1.360 sobre 2, é equivalente a x vezes 20, igual a 680. Portanto, você deve dividir, nós vamos dividir o terreno a 34 metros do ponto A. Me acompanhe em um segundo exercício de aplicação. A área S de um triângulo pode ser calculada pela fórmula que você observa na tela, que é a fórmula de Heron de Alexandria, onde A, B e C são os comprimentos dos lados e P é o semiperímetro. Calcule a área do triângulo cujos lados medem 21, 17 e 10 centímetros. Calcule o comprimento da altura relativa ao lado que mede
21 centímetros. Vamos iniciar calculando o semiperímetro, o P. Metade da soma dos lados. 21 mais 17 mais 10 sobre 2. O semiperímetro que vamos usar na fórmula de Heron, neste caso, vale 24. Substituindo o 24 na fórmula, temos 24 vezes 3 vezes 7 vezes 14. Entramos também com as medidas dos lados, obviamente. Após decomposição do 24 e do 14 em fatores primos, resulta a raiz de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, você não deve fazer o cálculo do 24 vezes 3 vezes 7 vezes 14, senão você vai chegar num número muito grande cuja raiz não é conhecida. Você deve decompor em fatores primos. Bem, extraindo a raiz, temos para a área 84 centímetros quadrados. Bem, a área não muda em função da fórmula. Se você quer calcular a altura relativa ao lado que mede 21, podemos usar o resultado obtido para a área. A base A vezes a altura H sobre 2 tem que ser igual a 84, já que A vezes H sobre 2, base vezes altura sobre 2, também é a área. Substituindo os valores encontrados, 21 vezes H sobre 2 igual a 84, a altura resulta igual a 8 centímetros. Ainda restam algumas figuras para analisarmos. Acompanhe fixamente na tela. Um retângulo pode ser dividido em 8 triângulos congruentes. Um losango compreende 4 desses 8 triângulos. Assim, a área do losango é a metade da área do retângulo. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Vejamos agora o caso de um polígono regular. Todo polígono regular de n lados pode ser decomposto em n triângulos congruentes. A área do polígono é dada pela área desses n triângulos. Como n vezes L é o perímetro do polígono, comumente representado por 2π, resulta, após simplificação, que a área de um polígono regular é igual ao semiperímetro P multiplicado pela medida H, conhecida como apótema. Tratemos agora das figuras circulares. Me acompanhe na tela. A razão do comprimento C de uma circunferência pelo diâmetro 2r é uma constante irracional representada pela letra grega π e vale aproximadamente 13,14. Assim, o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Mas, com base nisso, como calcular a área de um círculo? Vejamos na tela. Vimos que a área do polígono é o semiperímetro vezes o apótema. Aumentando-se o número de lados, a área do polígono se aproxima da área do círculo, pois seu perímetro tende ao perímetro do círculo, enquanto que o apótema tende ao raio do círculo. Assim, a área do círculo, importante figura geométrica, é o produto de seu semiperímetro pelo raio e resulta πr ao quadrado. Figura frequente, a coroa circular tem área igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. Bom, gente, vamos colocar isso em prática para que você consiga fixar esses assuntos. Me acompanhe num exercício. Um cavalo se encontra num cercado de pastagem cuja forma é um quadrado de lado medindo 50 metros. Ele está amarrado a uma corda de 40 metros que está fixada num dos cantos do quadrado. Considerando π como 13,14, calcule a área em metros quadrados da região do cercado que o cavalo não conseguirá alcançar porque está amarrado. Bom, esse exercício se resume no cálculo da área que o cavalo não consegue alcançar. Ou seja, da área do quadrado, a área total do terreno, nós vamos tirar aquela região que o cavalo alcança, que corresponde a 1/4 de círculo. No caso, com raio 40 metros. A área, portanto, é 50 ao quadrado, a área do quadrado, menos π
40 ao quadrado, que é a área de um círculo de raio 40, só que dividido por 4, porque nós temos apenas 1/4 do círculo. A área, 2.500 menos 3,14, que foi dado no enunciado, vezes 1.600, que é 40 ao quadrado, sobre 4. Resulta, portanto, a área igual a 2.500 menos 1.256, ou seja, a área total menos a área daquela região, no caso, 1/4 de círculo. Resposta do exercício, 1.244 metros quadrados. Um importante conceito tratado muito nos vestibulares é a área de figuras semelhantes. Preste muita atenção nisso. Me acompanhe na tela. É constante a razão de suas bases, B1 sobre B2, e de suas alturas, H1 sobre H2. Essa constante é chamada de razão de semelhança. A razão entre as áreas resulta, após simplificação, você pode acompanhar isso na tela, na razão de semelhança ao quadrado. Esse conceito é muito importante e você precisa fixar bem isso. Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre seus comprimentos correspondentes é a constante, é a razão de semelhança. Já a razão entre as áreas é essa constante ao quadrado. Genericamente, se duas figuras são semelhantes, não precisam ser obrigatoriamente triângulos. Se elas forem semelhantes, como é o caso dessas figuras que você está notando, a razão entre as áreas é a razão entre dois comprimentos correspondentes, ou seja, a razão de semelhança ao quadrado. Bem, você lembra da pergunta que foi feita no início da aula? Como calcular a extensão de Fernando de Noronha, se você sabe a escala? Acompanhe comigo. Sabendo que na imagem 1 centímetro representa 740 metros e que a área da foto resultou após o cálculo 31 centímetros quadrados, qual a área da ilha de Fernando de Noronha? Quantos conceitos, né, gente? Mesmo assim, vale a pena você aprender esses dados. Vamos dar uma repassada geral? Começamos calculando a área das principais figuras planas. O retângulo, o quadrado, o paralelogramo, o trapézio, o triângulo, observando inclusive as suas principais fórmulas. Depois, tratamos das figuras circulares, que também vão aparecer em vários exercícios, ok? Procure treinar bastante, exercitar bastante e ótimos estudos para você, tá ok? Até a nossa próxima aula.